seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós estamos começando o nosso treinamento, tá, sobre eletrônica básica aplicada em placas de ar-condicionado split on-off, o liga-desliga ou convencional, como todo mundo já conhece. E mais uma vez eu gostaria de enfatizar aqui que eu não pretendo com esse treinamento formar profissionais. Eu acredito que uma pessoa que quer ser especialista em qualquer função, em qualquer profissão, deve fazer um curso presencial ou que seja online, de uma forma didática, apropriada para essa finalidade. Como eu sou eletrotécnico e modéstia à parte eu tenho um bom conhecimento sobre componentes eletrônicos, o funcionamento deles, como identificar defeito, eu resolvi estar atendendo a dezenas de pedidos da nossa galera, principalmente aí que está no nosso grupo de WhatsApp, em mensagens privadas também. Tá, o pessoal com muita dúvida, né, na troca na manutenção de placas de ar-condicionado convencional, e eu resolvi gravar essa série de vídeos para compartilhar esse conhecimento com quem tiver interesse. A maioria que estão precisando, muitas das vezes não tem recursos para estar fazendo um curso profissionalizante, enfim. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos iniciar falando sobre tensão elétrica e corrente elétrica, tanto alternada quanto contínua. Tá? Ao longo desse treinamento, eu acredito que vai dar mais de 30 vídeos, porque, como eu já falei na apresentação, o tema é muito complexo, né? Então, assim, eu vou estar utilizando, dando as explicações maiormente no quadro, tá? No quadro aqui atrás de mim, eu acredito que fica mais esclarecido. Mas vamos ter muitos testes em bancada. Na verdade, vamos testar todos os componentes, os principais componentes na bancada também, tá? Quando chegar o momento oportuno. Mas a boa parte da teoria vai ser aqui no quadro, que eu acredito que fica algo muito mais fácil de entender, porque testes ali numa placa muitas das vezes não dá para você pegar bem um conceito como a gente faz um desenho aqui de uma forma mais detalhada, mais ampliada, beleza? Então vamos começar aqui sobre tensão e corrente elétrica. Pessoal, é importante que vocês entendam de uma vez por toda, que vocês aprendam, melhor dizendo, eletroeletrônico precisa ter duas fases distintas para funcionar. Qualquer um deles, pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, pode ser uma própria placa eletrônica, precisa ter duas fases distintas. Ou se for 127, ou se for monofásico, como em algumas regiões do Nordeste, até mesmo aqui na região Sul. Em São Paulo a gente tem umas classes de tensão dessa forma. Como eu estava falando, em algumas regiões do país existe uma classe de tensão chamada monofásica, que seria uma fase e um neutro aterrado, que daria 220. Entretanto, se você for ter a referência entre as duas fases, você vai encontrar 380 volts. Uma fase juntamente com o neutro dá 220 volts. Tá? Na nossa região aqui em São Paulo, a gente tem, no caso do bifásico, que seriam duas fases mais o neutro, que as duas fases teria 220 e uma fase com o neutro pode 127 ou 120 ou 115, dependendo da classe de tensão aqui, que é meio bem variado, ok? Mas em todo caso, para que qualquer um desses equipamentos funcione, precisa ter duas fases distintas ou uma fase e um neutro, conforme explicado aqui, tá certo? Você não pode pensar que você vai pegar, vou só dar um exemplo aqui, uma fase, vou colocar aqui do lado,
Temos uma fase aqui, né? Fase 1. Você não pode imaginar que você vai pegar uma fase e fazer isso. Que ela vai funcionar. Tá. Então, assim, para que qualquer equipamento funcione é necessário ter uma diferença de potencial. Portanto, isso daqui não existe, tá? Você pegar uma fase e dividir ela em duas, colocar uma em cada conector do equipamento, achando que ele vai funcionar, porque tem uma fase de cada lado, tá bom? Isso aqui não vai existir corrente, não vai ter uma diferença de potencial. Muitas das vezes em diagnóstico, em defeito, a gente procurando defeito em ar-condicionado, por exemplo, pode acontecer você se deparar com a seguinte situação assim, ó. Temos a fase 1, a fase 2. Vamos imaginar que esse desenho aqui seria o comando, né? A placa, o disjuntor, enfim. Então o equipamento parou de funcionar, de repente houve uma falha antes, aqui ó. Antes da placa de comando, né, houve uma falha, uma interrupção aqui em uma das fases, na fase 2. Tá? E então, as pessoas que não entendem muito bem de eletricidade, elas ficam confusas porque se você testar, com aquela chavezinha, eu não tenho uma aqui agora, mas vamos simular que isso aqui é uma chave de teste. Se você testar aqui, ó, ela vai mostrar tensão. Se você testar aqui, ela também vai mostrar tensão. Por quê? Porque a corrente veio aqui nesse sentido, passou por dentro. A corrente veio, passou por dentro do enrolamento do motor e retornou por aqui. Tá? Por isso que quando você mede aqui tem tensão, você mede aqui tem tensão também. Mas o equipamento não vai funcionar. E se você testar com o multímetro aqui, você não vai ter nada. Não vai ter, vai dar zero. Tá? Não vai detectar. Individualmente você vai ter tensão aqui e aqui. Mas com os dois vai dar zero. Tá? Geralmente isso acontece e às vezes a pessoa fica confuso. Pô, mas tem tensão nos dois terminais, mas não está funcionando e também o multímetro não detecta essa tensão. Isso nos remete a um assunto chamado DP, que é isso daqui, ó. Então assim, pessoal, aqui tem, para que o equipamento funcione, é necessário haver o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial na corrente elétrica? No caso de 220 aqui no bifásico, que é corrente alternada, é necessário haver uma corrente elétrica para que o equipamento funcione. Tá? Diferença de potencial por quê? Porque num instante, essa fase, o condutor 1 vai ter 220, enquanto o outro vai ter 0 volts. Tá? Quando o equipamento aqui, vamos imaginar que ele esteja desligado, tá? Não está havendo corrente, ok? Quando você fecha os contatos, a placa, alguém de alguma forma ele é ligado, então
Por que a diferença de potencial? Porque no instante essa fase está com 220 e essa segunda fase está, esse outro condutor está com 0 volts. Então, os elétrons que estão aqui vai descer, passar por dentro do equipamento, fazer o trabalho dele e retornar para cá. Quando a gente está falando de corrente alternada, esse processo ele fica fazendo uma revisão, tá? Ele fica alternando, né? Ora um condutor tem 220 e o outro tem 0 volts, no outro instante o outro condutor que estava 0 passa a ter 220 e o que tinha 220 passa a ter 0 volts. Então sempre vai haver essa diferença de potencial, tá? Que seria isso daqui. Que seria o 0 volt, aqui seria o nosso pico de tensão positivo e o pico de tensão negativo. Não vou colocar a simbologia de mais e menos para não trazer uma confusão aí com corrente contínua, tá? Mas é isso. Pico de tensão positivo, que seria o 220, tá? Enquanto esse daqui está negativo porque ele se alterna. Ora aqui está 220 negativo, ora está em 220 positivo, mas a senoide é corrente alternada, tá? Mas enfim, para que o equipamento funcione é necessário haver essa diferença de potencial, essa corrente, ok? Esse ciclo aqui, no nosso caso aqui no Brasil, em todas as regiões, isso acontece a 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. Por isso que é impossível você tocar num fio e de repente não tomar um choque, porque você pode ter na mente esse entendimento. Pô, então quer dizer que tem um momento que esse condutor aqui está sem energia, está a 0 volts, mas entenda que isso acontece 60 vezes por segundo. É impossível você tocar nele numa velocidade tal que não vai tomar um choque, tá? Porque é 60 vezes por segundo. Mas a teoria, o funcionamento da corrente elétrica em qualquer tipo de componente elétrico eletrônico é dessa forma que acontece. Tá fechando o circuito aqui, atenção, a corrente vem por um lado, volta pelo outro, e daqui a pouco acontece o inverso e assim a vida toda, né, até que esse circuito seja desligado e aí ou rompido por alguma forma, um defeito, tá bom? Então isso é o que acontece com a corrente. Uma dica importante, é mais uma dica, tá? Em corrente alternada, tá? Que estamos aqui nesse caso em específico se referindo ao 220 ou 380, monofásico ou bifásico. Em corrente alternada não existe a expressão, tá, positivo ou negativo. Em corrente alternada não existe essa denominação, tá, para neutro ou para fase. Esqueça isso. Não existe. Existe neutro ou fase e fase. Ou neutro e terra. Tá bom? Então essa primeira parte está concluída sobre definição de diferença de potencial e de tensão elétrica. Outra informação importante, pessoal, é que quando um equipamento, seja ele qual for, é fabricado para funcionar com corrente alternada, ele não funcionará com corrente contínua, ou vice-versa. Tá bom? Isso aí, tomar muito cuidado para... E nem sempre, só mais uma informação aqui para complementar, nem sempre quando eu falo de corrente contínua,
né, que nesse caso eu posso me referir, dar um exemplo de bateria de carro, por exemplo, pilha, tá? Mas nem sempre quer dizer que corrente contínua só exista nessa classe de tensão baixinha ou extra baixa, no caso de milivolt, tá bom? Existe os trólebus, por exemplo, ele tem um motor mais de 3.000 volts. Agora eu não tenho a classe de tensão exata, mas o motor de um trólebus, que é um ônibus que a gente chama aqui de São Paulo, sistema de trólebus, ou trem, que é mais de 3.000 volts, que é corrente contínua, tá? Ele só trabalha com a fase lá em cima, e o negativo seria o próprio trilho, né, que está aterrado a cada X metros. Então, pessoal, e só para a gente fechar o assunto desse vídeo, tá? Isso aqui é o esquema unifilar da alimentação da placa do ar-condicionado. Tá? Sempre todos os conteúdos que eu passar nessa série de vídeos, eu vou estar me referindo a uma placa de ar-condicionado da Eugene, de uma máquina de 12.000 BTUs, tá? Um ar-condicionado convencional. Mas em tese funciona assim, quando a tensão 220 alternada chega no transformador rebaixador, tá? Nesse meu caso aqui em específico, ele rebaixa para 13,2 volts, ainda corrente alternada. Tá? Daqui o circuito segue para uma ponte de diodo. Aí sim, dessa ponte de diodo, ele é rebaixado para 14, ele é transformado, melhor dizendo, para 14,97 volt corrente contínua. Essas medições foram feitas na bancada, tá, com a placa ligada, e obtive fielmente essas informações, tá? Caso alguém ache divergências com outras placas, ou até mesmo a mesma placa, entenda que as placas ela têm características próprias, né? Ou podem apresentar em determinados instantes, conforme a idade da placa ou o tempo de uso, medições com variações. Mas aqui, no meu caso, nessa placa da Eugene 12.000 BTUs convencional, eu obtive na bancada essas medições, tá? 13,2 no secundário do transformador e 14,97 em corrente contínua após a ponte de diodo. Beleza? É isso aí. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like. Deixa nos comentários possíveis dúvidas. O pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp pode postar a dúvida lá também, para a gente tentar ir levando passo a passo, né, de uma forma bem elucidada, para não deixar dúvidas. Ok? Deixe sugestões também. Tá? Muito obrigado por estar assistindo meus vídeos aqui no meu canal. Fique com Deus e até a próxima.